Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 23 de outubro de 2021. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 13, versículo do 1 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que oferecia. Jesus respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensai que ele era mais culpado que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que eu venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que ela venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, as palavras de Jesus no Evangelho de hoje são muito duras para aqueles que têm o seu coração endurecido. Aqui nós vemos que foram dizer a Jesus que Pilatos tinha matado alguns galileus e que tinha misturado seu sangue com os sacrifícios que ele oferecia. Jesus vai dizer: achais que esses galileus que foram mortos eram mais pecadores que os outros galileus? Jesus vai dizer que não. Ali não foi uma pena. E muitas vezes no tempo de Jesus nós precisamos entender que quando acontecia uma doença, a pessoa morria, achava que a pessoa estava pagando um pecado. E não é isso que Jesus quer dizer. Chegou o momento. Mas Jesus vai dizer para aqueles que vêm trazer a notícia que irá acontecer do mesmo modo se eles não se converterem. Como assim diz para nós? Se o coração duro não enxergar a graça de Deus, que nos leva à conversão, a viver uma vida nova, a deixar a vida de pecado, uma vida das trevas, para caminhar nos caminhos da luz da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, coisa pior irá nos acontecer. Essa é a palavra de Jesus, que nós precisamos nos converter, precisamos mudar de vida, abrir o nosso coração para a graça de Deus. Precisamos produzir os frutos para o reino de Deus. E aqui Jesus vai contar essa parábola do homem que vai procurar o figo na figueira por 3 anos e não encontra. E ele vai dizer para o seu funcionário vinhateiro que era para ele cortar aquele pé de figo, a figueira, porque ela não estava só inutilizando a terra, tomando espaço na terra e nada produzia. Assim somos nós. Quando vivemos nesse mundo de pecado, nós estamos passando o tempo aqui na terra, esperando a nossa condenação. Mas quando nós vivemos na graça de Deus, produzindo os frutos necessários para o reino de Deus, nós caminhamos verdadeiramente para a graça de Deus, para a vida eterna, para a felicidade eterna, no reino que Deus preparou para cada um de nós. E aquele vinhateiro cheio de cuidado, cheio de amor com aquela planta vai dizer: deixe eu adubar ela. Se ela realmente não quiser mudar, não quiser produzir os frutos, aí sim
tu pode cortá-lo. Assim é Jesus falando a Deus: deixa eu agir no coração desses homens de coração duro. E mesmo assim, muitas pessoas rejeitam o amor de Jesus, rejeitam a sua palavra, rejeitam o seu ensinamento, rejeitam a vida eterna. Acham que vão viver essa vida toda aqui, vivendo no pecado, nas trevas, fazendo as piores coisas e abominações, fugindo do amor de Deus, e acham que quando morrerem, chegar lá no céu, existe aquele Deus bonzinho de misericórdia. Jesus diz que ele é um justo juiz, que assim Deus deu-lhe o poder de julgar, e ele é um justo juiz. Se nós queremos contar com a misericórdia e a graça de Deus, é esse adubo que o vinhateiro coloca, que é o próprio Cristo, colocando na sua vida para que nós mudemos, nos convertamos e possamos produzir os frutos para o reino de Deus. Mas se mesmo assim nós não queremos mudar de vida, aí sim o vinhateiro cortará essa planta e aí ela será jogada no fogo, secará e será jogada no fogo. Portanto, meus irmãos, que nós possamos pedir a graça de Deus, a iluminação de Deus, para que esse Cristo não desista de nós, que possa a cada dia ir adubando a nossa vida, o nosso coração, assim como na parábola do semeador, que o nosso coração seja transformado em terra boa, em terra fértil, para que a semente da palavra de Deus colocada no nosso coração, nós possamos produzir os frutos para o reino de Deus. É isso que Jesus quer de cada um de nós, para que nós nos convertamos, para não morrer do jeito dessas outras pessoas que vivem nas trevas do pecado. Que nós sejamos adubados pela graça do Espírito Santo e nós produzamos os frutos para o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, abençoe Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Cristo, o amor de nossa Mãe Maria Santíssima esteja com cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Um excelente final de semana para cada um de nós.